Olá, eu ainda não sei o que falar no começo de nenhum vídeo e a minha gata tá presa. Tadinha. Enquanto ela estiver confortável ali, eu vou deixar ela ali. Mas eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a minha declaração de guerra contra a estética. Contraditório, né? Há uns dias eu comecei a me incomodar profundamente com tudo que eu estava fazendo, tudo que eu deixava de fazer, a forma como eu fazia as coisas. E eu tava querendo entender de onde estava vindo aquilo. E eu logo percebi, não demorou muito para dar um clique em mim. O que começou a me agoniar era perceber... sabe o negócio que o povo tá falando sobre fazer algo que é performático? Eu comecei a perceber que tantas coisas na minha vida eram performáticas. E não no sentido de igual algumas pessoas falar, porque tal coisa é performático. Então você ler um livro, você... sei lá, agora eu não tenho exemplos na minha cabeça. Mas coisas que você gosta de fazer que são assim... aesthetic. Eu percebi que tem muitas coisas na minha vida que eu não sei se o gosto por aquilo era tão genuíno assim, era tão de mim assim, porque eu gosto muito de coisas artísticas, então eu escrevo, eu pinto, né, eu faço pintura, tem esses quadros aqui que eu fiz. E eu comecei a me questionar a partir de quando eu comecei a agir conforme certos gostos meus e de onde aquilo vinha. E eu percebi que tantas coisas na minha vida, elas surgiram como algo que eu achava assim, esteticamente atraente. Então vamos dizer que gostar de ler livros. Ler livros é esteticamente atraente para a estética que eu gosto. Portanto, eu vou ler livros, né? Eu vou ver os que eu gosto e tal. E acabar realmente, né? Gosto mesmo. Mas o quanto disso não foi construído, e eu não sei, eu acho que existem pessoas que passaram por situações semelhantes, mas eu acho que o fato de ter passado ali por um certo bullying, eu não gosto de ficar trazendo isso mais 1 milhão de vezes, porque parece realmente que eu tô me vitimizando pela situação e sinceramente é algo do passado, né? Mas eu acho que tem alguns insights que surgiram em mim a partir disso. E eu percebi pessoas que sofreram coisas semelhantes falando de coisas semelhantes também. Que às vezes a gente fica na cabeça aquela coisa de que você um dia vai se tornar alguém, sabe? E que não vai passar mais por aquele tipo de coisa. Eu comecei a me questionar o quanto de mim não era, o quanto de mim era realmente, genuinamente meu, e da minha espontaneidade, e o quanto de mim era o que eu achava que iria ser visto como algo interessante para que eu não vivesse o mesmo tipo de situação. E para que eu fosse admirada ao invés de rejeitada, sabe? É bem curioso, porque eu comecei a olhar pra tudo na minha vida e o quanto muitas vezes eu tava me importando excessivamente comigo, o quanto em certos momentos da minha vida eu achei que era uma pessoa extremamente empática, quando na verdade não é que eu era a pessoa mais empática do mundo, que tem o maior coração do mundo. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que fiquei muito na minha com relação à minha família. Então, eu amo a minha família, mas eu nunca fui a pessoa que fica grudada o tempo inteiro com a família, sabe? Eu fico na minha, desde quando eu era nova, minha mãe e meu pai reclamavam, nossa, mas aí você fica na sua... Não era, eu não fazia nada de errado, né? Não era criança que dava problema, nada do tipo, só que eu ficava mais na minha. E com questão de amizades, eu sempre fui, nossa, o que tá acontecendo? E eu parei pra perceber o quanto de mim
eu achei que era uma pessoa de coração muito aberto e um coração muito lindo. E o quanto, na verdade, não era uma tentativa de ser amada nisso, de tipo assim, poxa, olha só, eu estou me importando com você, então naturalmente você vai se importar comigo também. E comecei a questionar o quanto de mim eu não achei que eu fosse, porque aí no momento que talvez eu não precise mais dessa validação toda, eu já não seja dessa mesma forma. Então, eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas, mas não digo de você se tornar uma pessoa que vai passar por cima de todo mundo, mas eu digo aquela extrema solicitude que às vezes já não é mais tão presente no momento que você não sente essa necessidade de afeto tão grande. Então talvez você não fosse uma pessoa tão doce assim como você achava. É porque eu era uma pessoa tão doce, mas era a estética que eu tinha no momento para sustentar os meus interesses, que era ter essa atenção, ter esse cuidado, ter esse ai meu amor, minha princesa, que era como algumas pessoas me tratavam, né, como alguém assim, sabe, tão frágil, tão inocente. No momento que eu não precisava mais, eu já não tinha essa estética, eu já não tinha falas, não tinha coisas que permeavam, que me fizesse parecer essa pessoa. Então eu comecei a me questionar do quanto tudo meu não foi construído pensando em quem eu quero ser. E tudo bem olhar para quem eu quero ser, mas é só uma reflexão sobre o que é real, sabe? E o que eu tô fazendo pra ter algo, o que vem de mim de fato, o que eu chamo de eu que é realmente meu. E me fez pensar muito isso quando eu comecei a pintar, porque hoje eu mostro aqui os quadros e, tipo assim, eu me gabo dos quadros que eu faço. Ai, mas é porque é uma arte muito linda. E assim, eu não sou a pessoa que pega e faz isso do nada. Eu vejo o vídeo, vou fazendo junto com a pessoa. Mas, assim, eu não tenho a maior modéstia do mundo. Eu fico, me escondendo. Não, eu mostro, eu gosto. Você gosta do elogio? Não te satisfaz puramente fazer o negócio? Eu gosto de fazer. Pra mim é muito satisfatório pintar um negócio desse e ver que eu que fiz, sabe? O processo de fazer também é interessante, o processo de ir dando vida. Então talvez seja algo realmente meu, mas o quanto disso não é misturado a uma necessidade de... Não necessidade, mas o quanto não é movido por uma compensação por elogio. Porque é diferente você pintar um quadro e você escrever um texto, porque se você escrever uma poesia, as pessoas não se impressionam tanto quanto quando você faz uma pintura que parece muito difícil de fazer, porque palavras, apesar de ser algo artístico, nem sempre é valorizado e nem sempre é visto como algo tão... por pessoas que não são do nicho. Então tem pessoas que gostam disso e elas vão se impressionar, mas tem pessoas que assim, sabe, não é tão interessante pra elas. E eu gosto de escrever, mas eu fico pensando o quanto não foi movido a isso também. Eu acho que talvez seja uma mistura, um equilíbrio sobre quem nós somos, mas o quanto que nós estamos movendo aquilo pela nossa essência e o quanto aquilo está sendo movido e mantido, algo que às vezes já não é adequado mais, pela estética. O quanto que eu estava agindo de uma certa forma, não porque aquilo era quem eu sou. Eu percebi muito isso, coisas que eu estava fazendo, não por quem eu sou, não por quem... talvez nem por quem eu quero ser, mas pelo que eu acho mais bonito, sabe? Pelo que eu acho mais interessante ser, eu acho que o fenômeno dos edits fazem a gente ficar pensando muito como é que seria a gente, né? Quem nunca se imaginou no edit do TikTok? Né? E você tá lá, ó, toda gata, toda bonita, eu me imagino direto. E o quanto a gente não nos imaginamos de uma forma tão editável, de uma forma tão mais bonita do que o que é na realidade. E
Eu acho que acabamos agindo conforme o que seria interessante nas câmeras, ainda que a gente não viva debaixo das câmeras, ainda que eu não seja uma pessoa pública no sentido de talvez eu me torne, né? Não, mas ainda que os meus vídeos fiquem conhecidos, eu não quero ter uma vida minha pessoal exposta. Mas pessoas que têm, de certa forma, fazem a gente pensar: como que eu seria se eu estivesse na vida da pessoa? Eu tô assistindo BBB, né? E a gente fica pensando direto: como é que eu seria no BBB? Mesmo que você não tenha vontade de fazer inscrição, mesmo que você não tenha vontade de participar do reality, mas a gente acaba se imaginando como seriam nossos cortes, como seriam as nossas cenas. E sei lá, talvez isso seja bom por um lado, mas hoje eu só consigo pensar no quanto que isso se infiltrou e o quanto que até em coisas que seriam consideradas profundas, por exemplo, uma criação artística, então algo que supostamente deveria vir do meu interior, do meu mundo interior, o quanto aquilo não está contaminado e corrompido pelo que seria mais agradável, mais bonito. E o certo a se fazer, mas não um certo a se fazer num sentido de dever e daquilo que eu acho correto, mas um certo a se fazer num sentido de mais agradável mesmo. Esteticamente, como seria uma cena de filme com isso? Como seria se me ouvissem falando isso? Eu acho que eu já imaginei tanto como seriam as pessoas vendo eu fazer tal coisa. E eu acho que isso é a vaidade, né? É a vaidade que existe no ser humano. E tem vindo muito na minha mente enquanto eu penso sobre tudo isso. O que vai falar no livro, eu acho que é o livro das Lamentações da Bíblia, né? Se você não tá... Que livro é esse? Nunca ouvi falar. Provavelmente, se você for protestante, só que a Bíblia não tem, né? Esse livro. É a Bíblia protestante. Ou se você conhece, assim, né? Por meio. Então tem essa frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu não sei se é nesse mesmo ou se é em Provérbios, enfim. De qualquer forma, você vai percebendo que se você não estiver atento ao o que é unicamente necessário, ao que é essencial, tudo parece podre, tudo parece superficial, e até o que deveria ser profundo. Então, tô buscando conhecimento, tô lendo um livro, tô me aprofundando em quem eu sou. É, na verdade, uma busca por uma estética, um autoconhecimento movido por estética. E um conhecimento movido por estética, uma busca financeira movida por estética. E eu não falo que o problema é você querer coisas bonitas, e é muito bom, mas é bom quando aquilo que é bonito, ele é atrelado a um significado maior e ele aponta para um significado maior, e não aquilo por aquilo, porque acaba realmente virando uma coisa tão vazia. E vai chegar certo momento que você se pergunta: caramba, quem é que tá vivendo isso aqui? A partir do que eu tô vivendo isso aqui, sabe? E eu quero terminar lendo um texto que eu escrevi a respeito disso. Não tá o mais bonito possível. Tudo que eu tenho escrito ultimamente não tem ficado tão agradável esteticamente, mas eu acho que não é por uma... isso já não é uma questão de, nossa, porque eu tô sendo eu mesma, não, é só uma falta de desenvolvimento da minha capacidade de escrever poema, porque faz parte da estrutura do poema estética, né? E de qualquer forma eu tô escrevendo, eu vou ler isso que eu tenho pra oferecer hoje. Só um minutinho que eu vou pegar o computador. Eu acho curioso, enquanto eu tô ligando o computador aqui pra falar, porque eu tava com, assim... Eu, inclusive, eu não sei se tem a ver com isso, deve ter, né? Mas às vezes eu me sinto uma artista. Eu sou, né? Mas eu digo assim, pessoas famosas que elas têm suas eras, sabe? E aí ela tem uma estética que representa aquela era. E eu acho que eu tenho isso também. Eu acho que todo mundo tem, só que a gente às vezes não expressa isso. E inclusive eu comecei tinha imagens que vinham na minha cabeça, né? De como eu gostaria
de uma estética no momento, pra eu me vestir, pra eu, enfim, estar de acordo. Até como uma forma de resistência, porque eu tava me sentindo engolida pelo trabalho e pelas obrigações da vida, e como se eu deixasse isso que pra mim sempre foi tão importante, né, de ter ali algo que me faz me sentir bonita e que não só me faz me sentir bonita, mas me faz me sentir diva. Tipo, não estou só bonita, mas eu tô, tipo, nossa, uau, entendeu? E eu acho que a minha necessidade de expressar algo que existe no meu interior e não ser engolida pelas necessidades, né, do dia a dia, expressando isso através da estética, é até muito mais profundo do que muitas coisas que eu considerava profundidade. Então fazer certas coisas porque eu tava fazendo porque era bonito, sabe? Então eu acho que tem muito a ver com a intenção, com o fundo que tem por trás daquilo e com perceber o que tá te movendo. Então, às vezes é confuso, né? Como assim você pegar e fazer uma maquiagem dessa? Eu quis fazer uma coisa meio anos 2000, não sei se eu posso chamar assim, não sei se dá pra ver minha saia, mas eu acho que assim, tô muito diva. E talvez resistir a ser engolida por usar calça jeans e blusa de trabalho e cabelo bagunçado pra continuar mantendo uma identidade minha esteja sendo muito mais, de fato, cheio de significado do que, às vezes, passar um tempão pintando quadros e lendo livros e fazendo certas coisas que, na verdade, é só porque combina com algo que eu coloquei na minha cabeça que iria me colocar num lugar superior. Enfim, deixa eu ler pra vocês. Eu li aqui o que eu escrevi, então eu vou ler por partes, que eu achei muito pesado. Eu esqueci que tinha sido pesado assim. Sua estética deveria ser podre, você não é nada. Você é tudo que acha que deveria ser, nada além disso. Estética, cenas de filme, guardada na memória. Você é um filme, você não é viva. Você é um filme, você não é nada. Você é uma encenação, você é uma projeção, você é uma programação. Você não é nada. Você vive no reino dos sonhos. Você é um sonho e uma assombração. Nada mais que uma ilusão. Sua vida serve para ser muito mais do que um dia não podia ser. Você não é nada. Amei água. É isso que eu tenho pra dizer. Acho que depois dessa não direi mais nada. Procure em Deus, porque Ele é o sentido que dá sentido a isso tudo. Inclusive, eu quis gravar esse vídeo depois de fazer uma oração sobre essa minha agonia, com esse negócio de estética que não é nada, puramente por si só. É isso. Beijo.